Attention please, attention please, attention please. Charlie Alpha, Charlie Alpha, Charlie Alpha. Eu sou mamagaio. Bem-vindos a mais um episódio da nossa temporada Charlie Alpha. Hoje estamos com um super convidado que tem meu coração, que ele é um amor de pessoa. João, dá oi pra galera, João. E aí, boa noite todo mundo. É um prazer enorme estar aqui com duas pessoas maravilhosas que eu tive o prazer de conhecer nessa vida a bordo. E aí, Ivan, oi? Boa tarde, bom dia, boa noite. Pra mim, eu já não sei mais a noção de hora e de dia, eu não sei. E eu tô triste, cara, porque a polícia do Oregon tá pedindo pras pessoas não ligarem pro 911 caso fique sem papel higiênico. É sério isso. A polícia teve que emitir esse alerta. Então, quando vocês acharem que vocês estão na merda, lembrem-se disso, tá, João? Então, já que falando de você, meu caro, valeu aí pelo seu tempo aí, por disponibilizar o tempo que eu sei que você tá num busy do caralho aí, numa vida de Marajá. Então, muito obrigado aí pela sua presença ilustre. E para quem não vai ouvir, na verdade, isso aqui daqui não sei quantos anos, nós estamos em quarentena, pessoal. Um vírus chinês, vamos dizer assim, invadiu a Terra, né? E estamos todos aqui há 90 dias, no mínimo, aí em quarentena. Estamos aproveitando para gravar esses episódios e conversar com a galera. Porque hoje é 26 de maio de 2020, só para deixar registrado. Se a gente morrer e alguém achar isso gravado em algum lugar... Tipo aqueles diários de jogo que você acha perdido, né? Bom, gente, o João é tripulante, como nós, ex-tripulante por enquanto, né? A gente não sabe ainda como é que vai ficar, se a gente vai voltar, o que a gente vai fazer dessa vida, mas tem algumas coisas aqui para dividir com a gente. E eu queria começar, João, perguntando para ti, bar, como que tu começou a trabalhar em bar e por que navio? Eu comecei a trabalhar em bar, porque num período da minha vida profissional estava tudo dando meio que errado, e eu achei um curso de coquetelaria aqui no Rio. Gostei, me apaixonei perdidamente pela profissão, porque sempre gostei de falar, sempre gostei de pessoas. E depois de um tempo, eu trabalhando em eventos, em bares, em festa, em tudo que podia aqui no Rio, eu descobri a oportunidade de trabalhar a bordo, por vários fatores melhores, principalmente financeiro, né? Mas pela experiência de viajar, pela experiência de conhecer outras culturas. E no navio, o departamento no navio, pela área, né? Já estava na área, então assim, era muito mais fácil de ingressar. E também ouvi bem que era um dos melhores departamentos para se trabalhar, ou que era mais fácil de entrar e subir, então caí dentro. E tu achou que era mais fácil mesmo subir e entrar? Tu achou que era tão fácil quanto as pessoas te falaram? Do momento em que eu decidi que eu ia trabalhar até o momento em que eu pisei no navio foram 3 meses. Eu já vi gente dando depoimentos que foram mais, que foram menos. Mas assim, do momento que eu tinha 0 até o momento que eu pisei no navio com toda a documentação, que foi na Itália que eu embarquei, até com você, né, Carla? E foram 3 meses. Então assim, foi rápido. Foi rápido, e a parte de crescimento, assim, também depende. Crescimento dentro do departamento. É um departamento que mexe muita pessoa, né? É uma rotatividade muito alta, porque é muito trabalho, não é para todo mundo e nem todo mundo se adapta. Então, assim, muita gente até mesmo de cima sai e acaba a galera crescendo bastante rápido. Eu tenho uma história para contar com o João, porque foi muito engraçado. Eu conheci o João através, acho que foi do curso, do chat, né? A gente fez um curso online para a empresa que a gente foi trabalhar, quase que eu falo o nome. E aí... Nesse curso a gente marcou a gente vai embarcar tal data e tal, e eu e o João, a gente tinha o mesmo voo, eu, João e Roberta. E aí eu encontrei o João no aeroporto, e a Roberta nem olhou pra minha cara, fingiu assim, tipo, nossa, você sabe, tipo,
tô aqui conversando com o João, o que tu quer, guria? E eu ali, tipo, a gente vai embarcar no mesmo navio, no mesmo dia, muito empolgada eu tava, assim. E João foi querido, assim, mas eu senti assim, ó, a Roberta, gente, ela não quis assim, ó, me ver na frente, mas já João foi um amor. Desde o primeiro dia, assim, foi muito bacana. Todo mundo que embarcou comigo tomou sign-off, mas ninguém era do bar, mas todos. Falei, caramba, eu vim na carrocinha mesmo, né? Eu fui benzido antes de descer. Pra quem não sabe o que é sign-off, foi desembarcado, tá, pessoal? Fez alguma coisa errada e foi mandado embora. Bom, aí chegamos então no navio, né? Nosso primeiro contrato lá. O João chegou, botou o uniformezinho, vestiu a borboletinha. Nossa! Botei o uniforme errado. Começa por aí, João. Mas eu botei o uniforme errado por 2 motivos. Um, porque eu tava muito empolgado. E outro, porque eu não sabia dar nó em gravata. Eu não sabia mesmo dar nó em gravata. E eu decidi, mais ou menos pro meio do contrato, até porque quem deu nó na minha gravata a primeira vez foi ai, caramba, esqueci. Uma pessoa lá, tá bom, não pode ser. A supervisora do Venk, a Carla conhece muito bem. E minha gravata ficou com aquele nó há muito tempo, e a gravata ficou com aquele nó há muito tempo, depois ela saiu, até porque no bar que eu trabalhava, não precisava usar nó, eu fiquei muito tempo nesse bar, não precisava usar gravata, mas depois que eu voltei a usar, a gravata já não tinha mais nó, eu falei pra mim mesmo que eu ia aprender a dar nó em gravata, e eu aprendi e passei a dar nó em gravata no meu cabimento também. Pô, tira o chapéu, cara. Tira o chapéu. Eu fiquei 8 meses com o mesmo nó, cara. Eu consegui essa proeza. Mas no primeiro dia eu conheci um dos maiores supervisores da companhia com a gravata errada. É normal. Isso aí é tipo chamar o capitão de mano quando você não sabe que ele é capitão, né? Você vai lá e dá um salve pro cara, assim. Aí vem alguém com aquela cara, não. Cara, você falar isso é engraçado. Nesse contrato desse nosso navio, eu neguei, na minha primeira semana, eu neguei bebida pro capitão. Porque eu não sabia que era o capitão. Eu falei assim, não, eu quero o seu cartão. Depois você me der o seu cartão, eu te libero a bebida. Vocês têm ideia do que é isso? E eu tava na companhia até hoje. Então, assim, maravilhoso. Foda, né? Mas aquele capitão era muito gente boa. Tinha uns capitães legais, né? Eu acho que, aos pouquinhos, acho que é uma das dificuldades que a gente tem quando a gente chega, é entender, né, os corredores, quem são as pessoas, até onde você pode ir ou não, quais limites existem de verdade ou são só no papel, né, João? Mas isso muda, cara. Isso muda bastante. Eu aprendi que a bordo, todo mundo tem uma forma de ser tratada, mas também depende do dia. É uma parada, assim, que é surreal. Um dia o cara é teu melhor amigo, no outro dia, se você der bom dia pra ele no segundo errado, ele vai te desembarcar. Então é muito tato que você precisa ter. Eu tive, nesse segundo contrato, como eu tive mais proximidade com supervisores e por aí, eu via que era uma questão assim de você ter que realmente saber a hora que você vai falar e o que você vai falar, porque um dia o cara tá te abraçando na frente de todo mundo, no outro dia o cara tá falando um monte de besteira e te ferrando. E não só, assim, qualquer um, sabe? É bem complicado. É uma tensão generalizada, digamos assim. É tensão de tudo, né? Como lidar com os convidados, com os passageiros, como lidar com nossos supervisores, como lidar com os nossos colegas, até porque tem uma hierarquia bem definida, né? Tu pode falar um pouquinho como é que funciona a hierarquia do bar, João? Posso. No bar, de baixo para cima, né? A gente tem, segundo a companhia, né? Porque varia de companhia para companhia. Eu vou dizer daqui, eu tenho experiência. Começam com os bar boys, né? Que são os caras que basicamente fazem
tudo que é necessário para o bar, até desde carregar as garrafas até todos os 17, 20 bares que tiver no navio, até esfregar o teto ao chão do bar. E ainda fazer tudo que os supervisores e bartenders e assistentes bartenders, né, de vez em quando, né, quando são encarregados, pedem. Então, assim, é um cargo que é muito injusto, né, sendo bem honesto. O salário da companhia que eu trabalhava não compensa pelo serviço, mas pela taxa de crescimento que a companhia proporciona, é viável, digamos assim. Depois dos barboys, a gente tem a gente vai para um ramo meio que paralelo, que são os waiters, que, né, são os conhecidos garçons, né? A gente tem os garçons júniors, que são a galera que já chega como garçom na companhia, mas nunca trabalhou. Então, eles encaixam no júnior, que faz a mesma coisa que um sênior, só tem um salário base um pouco menor, né? Mas faz exatamente a mesma coisa, ou se bobear até mais. E os sênior, que são os garçons normais, que recebem o salário normal de garçom e fazem o trabalho, desde servir a mesa, como ajudar também, dependendo da ocasião, dentro do bar, ou na parte de trás do bar, que a gente chama como pantry, né? E a lavar, a organizar, a limpar. A gente tem os waiters que abrem, os waiters que fecham, e cada um tem sua responsabilidade. Então, depois dos waiters, não depois, né, mas paralelamente a gente tem os assistentes bartenders, porque, assim, o waiter, ele é como se fosse já um cargo final. Não é um cargo final, né, por exemplo, mas quem quer ser garçom na companhia, ela geralmente não está procurando crescimento. Aquele salário já proporciona algo suficiente para ela e o tipo de trabalho é o que ela quer, então ela fica naquela posição. Tanto que a gente tem garçons que estão há 10 anos na companhia na mesma descrição, né, como garçom. Os assistentes bartenders já são os caras que estão querendo se tornar bartenders ou estão procurando algo acima. Geralmente eles foram barboys, ou se entram com uma experiência que foi o meu caso, já entra como assistente, né? E muitos, nessa companhia em particular que eu trabalhei, muitos saem de assistente para virarem garçons, pela dificuldade de se tornar bartender ou pela injustiça e por aí vai. Tem vários fatores que proporcionam as pessoas a trocarem. Eu vi muito. No meu último contrato, o meu cabinmate, ele era barboy, ele foi promovido a assistente e recusou, porque ele queria ser waiter, ele não queria trabalhar de jeito nenhum como assistente, justamente pela injustiça salarial também. É um trabalho muito exigente, que você pode trabalhar fazendo o carregamento, também você trabalha muito como barboy, né, mas também trabalha mais tendo o atendimento com o convidado, o passageiro, né, já entra mais na parte do serviço em si, com a pessoa que está pagando, né, com o convidado que está no navio. Os assistentes, eles têm uma variação que depende muito eu achava que era padrão da companhia, mas depende de gerenciamento, de navio, que são os encarregados, que geralmente são os assistentes que abrem o bar, né, porque o bartender, ele sempre fecha, né, mas o assistente sempre é um assistente que abre, mas eu já vi que tem a possibilidade de ser um barboy que seja encarregado, eu já vi garçom ser encarregado, mas sempre quem fecha o bar é o bartender, né? Que já é a última posição para dentro do bar. O bartender, ele é como se fosse o dono daquele bar. Ele é o cara que ele vai dizer onde ele quer o garçom, o que ele quer que o assistente faça, onde vai guardar as garrafas, quem vai fazer o quê, como vai ser servido. Óbvio, isso tudo ele segue o padrão que vem de cima, da companhia, do gerenciamento, que muda demais de gerenciamento para gerenciamento, mas é como se ele tivesse um bar, um dos 20 bares do navio fosse daquele cara, e ele tivesse acima vários gerentes e supervisores que falassem, você está fazendo isso aqui direito, mas aquele cara ali não está fazendo o que é para ser feito, e você tem que ir lá. Então ele segura toda a responsabilidade, seja dos erros menores aos erros maiores,
ele estando no bar ou não estando no bar, ele vai ser o cara que vai matar no peito, vai botar ordem na casa e vai passar todas as informações, tudo que precisa, fazer relatório, fazer requisição, fazer inventário e por aí vai. Depois do bartender, a gente já vai para a parte de gerenciamento, né? Meu último contrato, como eu estava como bartender, eu ouvia muito o gerente geral do bar dizer que, e os assistentes dele dizer que o bartender ele já faz parte do gerenciamento. Mas era assim, depende do gerenciamento, né? De quem está na cabeça ou não. Depois do bartender, tem o head bartender, que são supervisores que ficam andando pelo navio para ver se está tudo em ordem, para ver se precisa de alguma coisa. Eu tive experiências bizarras com head bartenders. Eu tive head bartenders que eu não fazia ideia de como aquele cara era o supervisor de alguém. E eu tive head bartenders que eu falava assim, cara, esse maluco é um deus. E ele é muito foda. Entendeu? Eu também varia muito de gerenciamento. Por exemplo, meu primeiro contrato de head bartenders, eles usavam farda. No segundo contrato, os head bartenders já não usavam farda. Depende de navio, depende de tudo, né? Depois dos head bartenders, já são os assistentes do gerente geral. Eles já são mais casca-grossas, assim, né? Já tem mais tempo de casa, já tem muita experiência. Eles já lidam com coisas, assim, que a maioria das pessoas não imagina. Principalmente como lidar com outros departamentos, lidar com a sede em terra, lidar com gente de cima, porque muita gente que está a bordo acha que o departamento do bar vai até o gerente geral do bar e depois é o capitão. E não faz ideia da quantidade de gente, F&B, Provision Master, uma quantidade de cargos que tem após o gerente geral do bar. E o gerente geral do bar, que é o cara que é um cargo assim, extremamente bizarro. Não sei, não tem uma palavra para descrever, porque é uma responsabilidade surreal. Ele tá assim, encarregado de 20 bares, de 100 e tantas pessoas. 5 mil passageiros, 10 mil passageiros. Exatamente. E eu já vi de superiores do assistente, do gerente geral do bar, como, digamos, o diretor de hotel, passar num lounge, passar numa área de um bar, ver um copo e ligar pro gerente geral e falar assim, olha, tem um copo aqui. Sabe? É um negócio assim, tipo... Não é responsabilidade do gerente geral, é responsabilidade talvez do garçom que não viu a mesa, ou do bartender que deveria ter visto aquilo e pedido ao garçom que limpasse, ou de alguém do bar, mas ele acorda o barman, o gerente do bar, acorda quem for, porque ele é o cabeça. E ele tem que ser responsabilizado por aquilo. É como se ele fosse... é como o bartender sendo responsabilizado por bar numa escala gigantesca. Então é isso, essa é a hierarquia do bar. Legal, e assim, essa troca de ideia é bacana, porque eu e o Ivan, a gente é da parte do atendimento de waitress, né, de garçons e garçonete. Garçonete eu acho uma expressão muito engraçada. Garçonete, depois que você trabalha na vez, você não consegue ouvir essa palavra do mesmo jeito. Garçonete, cara. Não vai. É estranho, vai, né? né? É estranho. É estranho. Na real, muita coisa fica estranha depois que você faz um contrato. Eu, por exemplo, no bar, né? O bar manager, pra mim, é um cara que ele tá lá em cima. É uma pessoa, assim, que o cara é surreal. Quando eu ouço gerente de bar, parece que diminui o cara, né? Mas não é. Às vezes é a mesma coisa. Parece que é a questão linguística ou situacional, eu não sei, mas é bem diferente. Ô, João, fala uma coisa aqui. Eu acredito que tem a ver um pouco também com outro ponto que a gente vai um dia conversar sobre como é no navio, tudo é muito intenso e tudo é muito maior, né? Eu acho que isso vai mais para essa parte, assim, né? Ivan, o que tu queria falar, perdão? Gente que já trabalhou, João, já sabe, mas eu acho que tem muita gente que não sabe ou que não tem ideia. Tem uma diferença
muito grande, não sei se eu chamaria de gritante, vamos falar do seu caso, entre ser um bartender em terra e em navio. E outra coisa que tem muita gente também que não sabe, na verdade, eu já ouvi 1 milhão de respostas diferentes. A diferença entre bartender e barman, e se um barman é parecido com assistant, ou esse tipo de coisa, sabe? Que a gente vê em terra, daí o cara vai pra bar. A gente mesmo atendia cara que era barman ou era bartender em terra, daí via e falava, nossa, mas a hierarquia aqui é meio estranha, né? Meio diferente. Então dá uma explicada nisso pra gente, esse tipo de... A diferença das nomenclaturas, vamos dizer assim, se dá pra comparar, né? Por exemplo, um assistant bartender com um barman, ou se um barman enfim, explica isso aí pra gente. Beleza. Eu vou dizer dois lados, o que eu estudei e a minha opinião. Claro. Porque apesar de serem bem paralelas. Quando eu comecei a estudar, a primeira pergunta que todo mundo faz num curso ou que você procura é a diferença entre barman e bartender. E, para mim, a resposta mais consciente e a correta, né, pela história, é que barman, ele era um termo muito usado antigamente, mas como hoje em dia é uma situação muito comum vermos mulheres atrás do bar, esse termo foi mudado, não hoje em dia, mas até uns 100 anos atrás, mais ou menos, 1920, por aí, esse termo foi mudado para bartender, pela exclusão da palavra man, né? Já vai um pouco para o inglês, né? Porque o barman, ele tratava muito como se fosse um homem e não uma mulher. Aí criaram a nomenclatura barwoman. Aí já ficava uma distinção, mas depois chegou esse termo bartender que unificou e ficou uma coisa só, um profissional de bar, seja ele mulher ou homem ou o que for, entendeu? Isso é o que eu acredito. Agora, em navio e em relação à hierarquia e nomenclatura, eu já vi diversas companhias que têm assistentes com nome diferente. Eu já vi diversas companhias que não têm assistente. Eu já vi diversas companhias que têm barboy e um outro que agora me fugiu o nome, bar alguma coisa, que também não tem nome de waiter, mas é bar server. Então, assim, varia muito do local, mas eu acho que, no geral, a diferença, assim, em relação a quem trabalha aqui fora e quem trabalha dentro do navio, primeiro de tudo, eu acho que pode-se dizer que é gritante, mas não no serviço. Eu digo que seria gritante nas condições. Porque, principalmente pelo fato de você estar morando ali. É a sua casa. Eu trabalhei como bartender em um bar aqui no Rio, que eu pegava 1 ou 2 ônibus para chegar no bar e eu tinha que sair 1 hora antes de casa para chegar no bar. E eu não sabia e na maioria das noites eu não fazia ideia de como eu ia voltar para casa, porque eu não sabia que horas eu ia conseguir fechar o bar, eu não sabia que horas o ônibus ia passar. E a bordo não. Você acorda, dependendo da sua rotina, você acorda meia hora antes, toma um banho, e sobe, pega um elevador e você tá no seu bar. Então, assim, essa diferença já é, para mim, completamente gritante. E para uns favorável e para outros não. Eu acho completamente favorável. Eu acho muito legal, até porque eu pegava ônibus aqui no Rio, a situação é assim, vocês são o Rio, né, João? É o Rio, né? É o Rio. Então, assim, eu que sou carioca, eu que nasci aqui, já morei em vários lugares, eu tenho o pé atrás, então, assim, eu já saí de bar 4 da manhã e já esperei amanhecer porque eu não queria ir pro ponto porque a situação não tava legal, entendeu? Eu já trabalhei em bares extras que eu preferi gastar de Uber o que eu ganhei na noite como extra do que pegar um ônibus e perder tudo. Então, assim, essa primeira diferença para mim já foi muito satisfatória, né? Assim, eu dizendo para mim, né? A vida a bordo, em relação no serviço, ela não difere tanto. Por quê? O que difere em relação dos bartenders em terra, no Brasil, é porque a gente não tem um avanço de serviço como tem internacionalmente. Por exemplo, vocês que trabalharam, né, fizeram temporada europeia e brasileira, vocês vão entender o que eu estou falando.
Mas para quem não entende e nunca fez um cruzeiro, ou nunca viajou, nunca foi num bar fora do Brasil, lá fora eles têm um costume de serem servidos. Por isso que a gente chama server. É literalmente ser servido. A pessoa ela está pagando por um serviço. Você vai estar prestando um serviço para a pessoa. Somos prestadores de serviço. Então, enquanto no Brasil a gente tem o balcão com 30 pessoas fazendo fila, na Europa, nos Estados Unidos, a gente tem as 30 mesas cheias com pessoas esperando para serem atendidas. Então isso muda bastante para o bartender, que tem costume de estar atendendo muitas pessoas ao mesmo daqui brasileiro, atendendo muitas pessoas ao mesmo tempo no balcão, para quando ele vai para o navio e ele tem que saber lidar com muitos garçons que ele não precisava lidar. Por exemplo, um intermediário, né? Antes ele lidava direto com o produto final, né? E tirava suas dúvidas e entendia o que o cliente queria. E depois ele passa a ter que entender pelo próprio garçom. Tem muitos bares que já tem bares renomados, né? Aqui no Brasil, no Rio, em São Paulo, que já tem muito essa cultura da galera sentar na mesa, esperar como se fosse uma janta. Mas na maioria das vezes a galera vai no balcão, se existir um balcão, ou ela tem que realmente lidar com a comanda saindo. Mas no grosso o serviço é o mesmo. Fazer coquetel e tratar bem, fazer um produto final legal, que divirta a pessoa, que deixa a pessoa feliz, que ela se sinta satisfeita, fazer um bom atendimento, né? Óbvio que é muito mais priorizado isso a bordo, né? Em relação ao bom atendimento. Porque num bar comum, se você estiver tendo contato com o cliente, você vai tentar fidelizar ele para ele voltar outro dia. A bordo, você tem que tratar ele bem, mas assim, a ponto dele não reclamar, a ponto dele se sentir satisfeito, mas não precisar falar assim, eu preciso voltar aqui num outro cruzeiro. Não vai acontecer isso por causa de uma pessoa num bar. Mas ele vai se sentir bem tratado durante a viagem dele. Como eu já vi várias pessoas comentando que detalhes de atendimento mudaram o cruzeiro da pessoa, entendeu? Mudaram o que ela estava passando, o que ela pagou para estar ali, que isso acontece em qualquer bar do mundo, né? Sim, eu acho que isso é muito bacana, essa experiência que a gente tem com o passageiro, ela é diferenciada do que a gente tem no dia a dia de um bar em terra, né? O passageiro está ali o tempo inteiro e durante 7 dias ele passa pelo teu bar, ele te dá um oi, às vezes ele curte o teu bar, ele volta. Então é uma dinâmica completamente diferente de interação, né? E principalmente não só com os passageiros, eu acho que culturalmente, porque tu acaba trabalhando com pessoas do mundo inteiro. Então tu tem colegas do mundo inteiro, né? Acho que foi mais difícil, eu acho, assim, Ivan, João, e trabalhar, e o Ivan, eu queria também que falasse também sobre isso, sobre trabalhar com pessoas nessa área onde a língua é o inglês, só que é o inglês filipino, é o inglês do indiano que tá falando ali no momento e é o inglês de a bordo também, né? Que é um terceiro inglês, exato. Né? Depois de, sei lá, quase um mês a bordo, tá todo mundo se entendendo na própria língua. Uma vez, nesse meu último contrato, o navio fez Rio, então eu pude levar muita gente, muito amigo a bordo, né? No passe que a gente tem, né? Para poder visitar no dia que o navio tá no porto, né? Sobe e desce no mesmo dia. E eu andando pelo navio com uns amigos, eu tava com um amigo que falava inglês, e eu fiquei uns 2-3 minutos, porque um cara me parou, porque eu precisava passar alguma coisa para ele, e ele tava ouvindo a conversa e ele falou assim, cara, você tava falando o quê com ele? Eu falei assim, você não fala inglês? Eu falo, mas você parece que não fala. Eu falei assim, peraí. Eu falei assim, peraí. Aí, tipo assim, veio meio que um choque de realidade que eu fiquei, cara, eu parei, aí, e nesse dia, eu acho que meio que mudou a minha cabeça, e eu passei a reparar realmente no inglês que eu aprendi antes de trabalhar a bordo, com o inglês que eu falava. E depois eu fiquei, cara, realmente, eu não tô falando o inglês que eu sabia. Eu fui conversar com ele depois de um tempo, eu falei, cara, realmente, peraí, vamos conversar aqui. Aí a gente ficou conversando em inglês, e eu parei pra reparar que porque o meu segundo contrato era, assim, disparadamente indianos que tinham no navio, eu tava com sotaque indiano no inglês. Então, era absurdo, porque eu tava falando inglês,
mas eu tava falando inglês com sotaque indiano. Dá uma palhinha pra nós. Ah, não. já tem 2 meses já. Agora o inglês, eu espero que já tenha voltado ao normal. Até porque já teve entrevista, já teve tudo, eu espero que tenha voltado ao normal. Mas é sensacional. Assim, eu acho sensacional. Eu ia comentar com você, Carla, não sei se você se lembra, mas a gente embarcou em Gênova e no segundo dia a gente estava em Barcelona e a gente não conseguiu descer porque a gente precisava de da cópia do passaporte e a gente não conseguiu pegar, porque eles retêm o passaporte, né? Para quem não sabe, quando a gente chega, eles retêm o passaporte e entregam no final do contrato. Mas eles podem entregar uma cópia ou você já pode levar uma cópia. E eu na real, até hoje, eu não sei por que eles estavam pedindo cópia naquele dia, porque depois que a gente voltou de novo para a Europa, a gente nunca mais precisou, né? E Barcelona era porto principal. Mas eu não sei se você se recorda, a gente não desceu. E a gente foi pra frente do navio, né? Pra proa. E eu gravei um vídeo dizendo que eu queria aquela vida pro resto É sério, eu gravei no meu segundo dia de contrato. Daí inteiro. Assim, eu tinha menos de 24 horas pisando no navio. E eu já tava fazendo um vídeo dizendo que eu queria aquela vida pro resto da vida. E assim, até hoje eu tenho a minha meta de pelo menos fazer 10 contratos. Seja na companhia que for. Corajoso. Né? Espero que seja no bar, né? Eu não tenho vontade nenhuma de sair, já tive proposta, mas não aceitei. Eu me sentiria um pouco traído saindo do bar, né? Traindo a mim mesmo. Mas é sensacional. Eu assim, diferente de muitos que trabalham e trabalhavam a bordo, eu acho que é uma vida sensacional, mas eu também entendo que é sensacional pelos meus motivos, né? Pela forma que eu sou. E muita gente não consegue, não gosta, não suporta, ou acha que não vale a pena. Eu fiz o primeiro contrato inteiro com você, então eu sei os seus motivos para não achar que não vale a pena voltar, eu sei os motivos de outras pessoas que não voltariam, e eu sei o motivo de pessoas que falavam que não voltariam e voltam, e por aí vai. Mas assim, eu falo desde o primeiro contrato que é uma vida para todo mundo, mas não é todo mundo para essa vida. Concordo. É louco, é bem louco. E assim, né, me proporcionou coisas que eu nunca imaginei, né? Tanto que foi a primeira viagem de avião que eu fiz, foi para trabalhar. Foi justamente a que a gente se conheceu em Civitavecchia, né? No aeroporto de Civitavecchia. Mas é maravilhoso. E tirando a parte do maravilhoso, tu estava comentando antes em off aqui que tu te sentia como pai. Como é que é essa história? Conta pra gente. Então, no segundo contrato eu fui agraciado com a promoção. Eu era assistente, eu fui promovido para bartender depois de basicamente me matar. Eu comentei com o Ivan esses dias, ele até comentou no início do áudio, né, que ele não sabe mais que dia é e não vê a luz do sol, que eu também estava nessa situação para ganhar a promoção, porque foi assim, um acaso me deu a chance de ser bartender, porque é muito louco. Tinha uns bartenders desembarcando, acabaram o contrato, e como no funcionamento do navio, quando tá saindo gente, tá entrando gente, né? Geralmente eles não deixam não deixam tá faltando gente lá dentro. Geralmente acontece. Mas nesse caso, desceram 3 bartenders, vamos supor, e subiram 2. Só que em vez de eles quem saiu entrar no lugar de quem entrou entrar no lugar de quem saiu, eles fizeram uma rotação muito louca nos bartenders e mudaram todos os bartenders de bar, e o bartender que eu era encarregado, que era o Cassino, ficou sem bar. E assim, ficou sem bartender. Então, eu que era o encarregado de abrir, não tinha gente para fechar. E o Cassino, ele é o último bar a fechar, tirando a discoteca. Ele fecha quando tem, pelo menos nesse gerenciamento que eu trabalhei, ele fechava até o último cliente sair, até o último passageiro sair do cassino, ou o próprio cassino mesmo fechar. Então eu passei uns 2, 3 dias
abrindo o cassino 6, 7 horas da noite e saindo do cassino 6, 7 horas da manhã, sendo que eu já tinha trabalhado 10 da manhã, meio-dia em outros bares antes do próprio cassino abrir, né? Que é a escala que a gente tem meio louca do bar. Só que eu tento fazer as coisas muito certas. Eu tento, assim, principalmente pelo fato de eu ser encarregado. Então era um gerente de bar que tinha acabado de chegar, era um gerenciamento que estava mudando, e eu não queria ser o tipo de cara que deixou a pipa cair, simplesmente porque não tinha bartender. Então eu fui, matei no peito e falei, olha, a minha situação é essa, eu tô trabalhando 14, 15, 16 horas, sei lá quantas horas a mais do meu contrato, eu não ligo, mas eu preciso que vocês deem um jeito no meu bar. E a minha solução, eu não quero ser o tipo de cara que vem para trazer problema, larga a bomba e vai embora. A minha solução é, ou vocês tenham alguém para pôr, o que eu sei que vocês não têm, ou vocês me botam no lugar. Eu não quero. Aí eu falei pro meu gerente, falei, olha, eu não quero promoção, eu não tô fazendo isso porque eu quero promoção, porque eu quero me mostrar nada. Eu quero simplesmente trabalhar o que eu tenho que trabalhar e fechar o meu bar direito, para eu poder chegar no outro dia, o bar tá aberto, tá tudo no lugar, porque todo dia tem uma pessoa diferente vindo fechar o meu bar, e quando eu vou abrir, eu fico meia hora, 1 hora a mais tentando abrir o bar, porque as coisas não estão no lugar. E, assim, para quem trabalha a bordo, sabe que isso, e no bar, sabe que isso é morrer. Primordial, Porque a gente, a bordo, para quem nunca fez, a gente tem um daily program, né, uma programação diária, que tem uns horários que os bares abrem. E dependendo do gerenciamento, dependendo do convidado, se o bar não tiver aberto aquela hora, você toma advertência. E eu não queria tomar advertência pelo erro dos outros. Mas até eu explicar que tinha 300 pessoas diferentes fechando o meu bar, eu já estava tomando esporro, né? Como a gente diz, banana. Então eu pedi para fechar o bar. E o gerente, ele falou para mim, beleza, não te conheço, né? Primeiro de tudo, porque ele tinha acabado de chegar. Mas eu vou ver seu histórico do outro contrato, eu vou falar com o pessoal que já estava aqui, e amanhã você vem aqui e a gente conversa. Aí no dia seguinte eu fui falar com ele, ele falou, olha, eu vi seu histórico, realmente era interessante do último contrato, o pessoal te elogiou aqui também, então eu vou fazer o seguinte, eu vou te botar na escala de bartender, que é a escala de fechamento, e em 3 meses, se você me mostrar, eu tinha 1 mês só, eu tinha 2 semanas a bordo nesse contrato, e em 3 meses, se você me mostrar alguma coisa, eu te promovo. Felizmente, com 1 mês e meio, ele me promoveu. 1 mês e meio ele me promoveu. No mês seguinte, né? Eu ganhei a promoção e passei a assumir, de todas as formas, as responsabilidades de bartender. E uma delas é a de ser pai. Assim, como eu tinha dito, explicando o que era um bartender, ele é o responsável daquele bar, daquele estabelecimento. E eu era pai de pessoas que tinham 40 anos. Pai em que sentido, João? Pai no sentido assim, olha, pessoas que acabavam de chegar. Olha, isso aqui você pega, você bota aqui, tá? Olha, não briga com a amiguinho. Essa é a melhor. Não briga com a amiguinho. Dá abraço, vamos ficar de bem. Não fica batendo boca na frente do cliente, não berra, não xinga o coleguinha. Não bebe cerveja na frente do passageiro. Isso. Olha, eu não vou citar o nome, mas quando eu compartilhar esse podcast, a pessoa com certeza vai ouvir. E era uma pessoa que vocês não tiveram o prazer de conhecer, mas ele era muito afrontoso. E ele ele bebia com os guests no balcão. Meu Deus. Vocês que trabalharam com o gerente que a gente trabalhou no primeiro dia, vocês não... Eu tive uma diferença de gerenciamento muito grande, porque o gerenciamento que a gente teve foi muito militarismo. E o gerenciamento que eu tive nesse último contrato foi um gerenciamento mais amigável. Mais, assim, tranquilo. Foi um ambiente mais brother, né? Assim... Mas a minha cabeça estava no gerenciamento de militarismo. Então, quando eu via um monte de garçom passando em mesa, não recolhendo copo, o balcão sujo, e eu tinha que dar a palavra final, eu ficava nervoso, porque eu olhava pro lado e eu falava, aquele cara vai aparecer agora. O mestre dos magos. Ele vai aparecer com a sua mãozinha assim, entrelaçada atrás de você.
E vai- dando vai aquela falar, fungada no seu cangote, você vai falar, morri. Amanhã estou em vocês casa. não têm- vocês não fizeram o segundo contrato, vocês não têm ideia do que é isso. É assim, é surreal você achar que ele vai realmente aparecer. Porque você é um militarismo tão grande que eu trabalhava de uma forma que foi a que me fez ser promovido, né? Eu sou muito grato por ter trabalhado com ele, porque Sim, ele realmente mostrou o que é profissionalismo. Óbvio, ele tinha um modo muito extremo, mas na questão de hospitalidade, ele é um cara, não é à toa que ele é quem ele é. Ele dá um Dentro show, da- né? Ele dá um show em ele sabe hospitalidade. das coisas. Tá, é assim, é surreal. Então, eu fiquei muito, muito com isso na cabeça. Então, eu tinha que tratar a galera de uma forma que eu aprendi com ele, mas também de uma forma que não fosse tão brusca para a galera meio que se deslocar do gerenciamento que era atual, né? Porque eu não podia ser o cara que trazia a tempestade e o cara de cima de mim vinha com abraços e carinhos, entendeu? Não era bem assim que funcionava. Então eu trazia a galera para dentro da pantry, eu falava assim, olha, vamos. Aí eu já comecei a relaxar mais, ser mais eu, entendeu? Olha, pô, não tem pra que tá brigando. A gente tá aqui 7 meses. Pô, vocês vão estar aqui todos os dias trabalhando até. Vocês entendem? Então, pô, vamos ficar na moral? Pô, quer mudar? Vamos, cada um vai pra uma estação diferente. Não tô obrigando vocês a serem amigos, mas vamos trabalhar na moral. E era o pai da situação, porque depois disso tudo, eu tinha que escrever o que aconteceu, que era o Bartender Report, né? Então, assim, Essa parte eu tava... entendeu? Eu não tive preparação para o Bartender Report, porque quando eu assumi, era assim, o gerente virou para mim e falou assim, você sabe fazer inventário? Eu falei, sei, porque no primeiro contrato eu ajudei bastante a fazer contagem, então eu sabia fazer o inventário. Mas o Bartender Report, o bartender te pede ajuda porque ele não pode pedir ajuda. Então, você como assistente, você nunca fez um Bartender Report. Mas quando você vira bartender, ninguém chega, pega na sua mão e fala, olha, essas 4 colunas aqui você tem que preencher com isso. Não, você lê, aí são 4 colunas e está escrito assim, máquinas que precisam de conserto, reparo ou serem trocadas. Convidados que fizeram reclamações, cabine e o que foi feito com essa reclamação. Aí tinha a terceira era produtos em promoção que foram vendidos e quanto foi vendido. E a última... Eu conheço um cara que fazia assim, ó, só Ctrl+C e Ctrl+V. Não, Vários, eu conhecia vários. Eu vou chegar nessa parte. Eu conhecia vários. E a última parte era a parte de pai, que era relacionamento de tripulantes, de staff e o que aconteceu durante o dia. Então, assim, era um reporte que você tem que fazer para, tipo assim, ó, você tem que reportar uma máquina que não tá pegando, porque as coisas a bordo elas não ficam quebradas por muito tempo, porque tem que ser consertada, não é que nem em terra que você vai ligar para o conserto, vai marcar um dia. Não, o gerente, o cabeça do bar, ele vai ligar para o departamento que conserta e eles vão lá assim que der. Então, assim, é de imediato. Então, mas para isso você precisa, né, reportar. Mas em relação a comportamento dos tripulantes, é como se você... Eu acho que, na real, pensando bem, eu acho que nem como se fosse ser pai. É como se você fosse aquele irmão mais velho delator que você tem... Fala X9 de uma vez, João. Fala X9 de uma vez, cagueta. A galera inteira. Olha só, o amiguinho brigou contar um amiguinho porque um amiguinho pegou a bandeja do amiguinho. E o pai vem lá de cima e fala, olha, não pode. Entendeu? Então, assim, é uma situação que você fica, cara, aí óbvio, somos todos profissionais. Mas tem certas coisas que você fala assim, cara, ou eu vou ter que ir lá dar a chamada nesse maluco, ou eu vou ter que reportar isso aqui e fazer o maluco vir lá do escritório, né, do office, pra dar uma chamada muito maior nele e se bobear em mim por causa disso. Porque a culpa foi sua de ter deixado ele fazer aquilo, né?
Exatamente, porque eu sou responsável e porque eu podia ter. Mesmo que a evitado. culpa não seja sua, mas se ele tá sob o seu comando, o problema é seu. Eles não querem saber se o cara fez porque ele não sabe. Se ele não sabe, te perguntam por que você não ensinou, né? Exato. A culpa vai ser sempre tua. Então, era uma responsabilidade extrema, era uma responsabilidade muito grande, óbvio. Eu adorava, eu gosto muito. Mas que às vezes eu ficava assim, meio em contradição, porque eu tinha, por exemplo, eu tinha um barboy que abria o bar, né? E esse barboy, ele é brasileiro, e ele, se ele ouvir, ele vai começar a chorar de rir, que ele era muito mamagaio. Mas assim, mamagaio, para quem não conhece, é preguiçoso, né? É o cara que ele realmente, assim, vocês dois e a galera que fez o primeiro contrato com a gente, sabem o sentido dessa palavra até o final. Nós teremos um episódio, ó, um spoiler, teremos um episódio só de mamagaios. Mamagaios. Esse episódio vai ser maravilhoso. Esse vai ter 48 horas, né? Porque, olha, o negócio é foda. É muito história. Então, assim, esse cara, eu tive, assim, ele era genuinamente conhecido como mamagaio. Ele tinha 6 contratos na companhia, só que era o terceiro dele no bar, como barboy. E eu uma vez, tipo, depois de muito tempo, a gente estava no bar principal da piscina, era um bar corrido, era um bar assim, que era a pegação direto. Então, eu tinha cargo todo dia, eu fazia carregamento para ele todo dia, e todo dia ele chegava me xingando. Eu chegava e ele me xingava, porque eu não pegava leve, porque eu não podia pegar leve, né? A gente teve carnavio, a gente teve eventos, a gente teve um monte de coisa que eu precisava estar com o bar abastecido. Eu tentei ser o tipo de bartender que não pede coisa de outros bares, né? Que a gente tem muito isso a bordo, que a gente tem a facilidade de pedir para outros bares, mas isso envolve papelada, envolve ter que fazer papel de transfer, ter que ir lá pedir, ligar, ir lá pegar. E eu não gostava, eu gostava de ter as coisas. E acabou que eu era o cara que tinha que ficar dando as coisas, porque eu pedia muita coisa. E todo dia eu chegava e esse barboy, ele falava, cara, eu vou te matar. Eu falo, por quê? Ele, cara, eu tô aqui desde 6 da manhã, são meio-dia, e eu ainda não consegui fazer o cargo. Eu falei assim, ué, mas o que eu posso fazer? Eu falo, cara, não, ele, cara, você não tá entendendo. Eu tenho que parar. Ele ficava tipo, eu preciso dar uma volta. Eu falava, mas como assim dar uma volta? O bar tá pegando fogo. Aí a gente meio que foi se aceitando, né? A gente morre de amores um pelo outro hoje. Só que aconteceu no final do contrato, aconteceu um negócio que começou a gerar faísca de novo. Trocou o encarregado do meu bar, né? O que abria, o assistente. E o assistente, ele era muito, muito certinho. E ele chegava, o horário dele com o do barboy era o mesmo, 6 horas, eles tinham o mesmo horário. Só que o assistente chegava 10 para as 6 e o barboy chegava às 6h30. E todo dia era isso. E todo dia eu recebia complaint. Aí eu fui lá, reclamação, né? Complaint, reclamação. Aí eu fui lá, puxei o barboy e falei, cara, olha só, eu sei que é chato e tal, ter que falar isso de novo, mas, cara, por favor, você tá vendo que ele tá reclamando, vocês não estão se dando bem, tenta chegar na hora. Ele, João, eu tenho 6 contratos nessa companhia. Você não é o primeiro e não vai ser o último. Aí eu falava, aí você bate na primeira parede, assim, você fala assim, e agora? E agora? Aí eu falei assim, cara, eu já reportei pros superiores. Antes de mim, já reportavam pros superiores. O cara continua ali, por que eu vou esquentar a cabeça? Por que você vai perder o seu precioso tempo batendo boca com um cara desse, né? E o cara, ele fazia um trampo maneiro, mas ele tinha problema com hora, como vocês conhecem bem, mas ele também tinha um problema dele que ele queria o tempo dele, sabe? Ele dizia que ia pegar o trolley, pegar o carrinho pra fazer o cargo, e ele ficava 2 horas procurando no navio. Eu falava, caraca, ele tá indo em outro navio pegar o trolley. Estão fazendo um transfer de navio pra ele achar o trolley e voltar, né? Eu achava que eu ia descer na manutenção, ele ia estar lá fabricando, soldando o carrinho. Soldando ele a roda, né? Era um negócio absurdo. Eu já cansei, eu encontrava ele. No início eu ficava irritado, mas eu encontrava ele, esse navio era um pouco diferente do que vocês conhecem, tinha umas áreas de crew que era um pouco diferente. Eu encontrava ele numa área de crew, mexendo no celular com o trolley do lado.
Aí eu falava assim, e aí? Aí ele, mano, tem muita coisa lá embaixo, eu tô pegando energia pra descer. Eu falava, caraca, mano. Tipo assim, sabe? E você tem que botar um fim nisso, você mesmo ou reportar. Eu fiz os dois. E nenhum dos dois funcionou. Então eu falei, cara, eu vou trabalhar com o que eu tenho. Né? E eu comecei a trabalhar com o que eu tenho, e a gente foi se entendendo e tal. Mas assim, surreal. E para resolver realmente essa questão da faísca com o assistente, eu chamei o assistente e falei assim, cara, olha só, eu vou te dar 2 opções e você vai escolher. Ou você vai se estressar todo dia de manhã, 6 da manhã, porque ele não vai estar lá, ou você vai fazer as coisas do seu jeito, e se ele chegar meia hora atrasado e você tiver que segurar ele meia hora, você vai segurar. E você não vai se estressar. Aí ele, então tá bom, não vou me estressar mais. E não se estressaram. Aí puxei os dois, falei, olha, vamos trabalhar bonitinho agora? Dá um abraço no amiguinho, né? Exatamente. Aí deu tudo certo. Começaram a trabalhar na moral e, felizmente, veio a pandemia e a gente se formou. Ô, João, deixa eu te pedir uma coisa rapidinho, antes que eu quero que tu conte algumas histórias pra nós. Mas eu sempre gostei muito de trabalhar atrás do balcão, porque eu me sentia mais segura, é onde eu gosto de trabalhar, né? Eu, apesar de ser waitress, porque me recuso a falar garçonete, apesar de ser waitress, eu gostava muito mais da dinâmica atrás do balcão. E é muito difícil para as meninas, é muito difícil para as mulheres conseguirem conseguir essa vaga, né? Geralmente, falou mulher, ela é garçonete, ela não vai trabalhar de bartender. E eu queria que tu me contasse nesse teu segundo contrato tinha meninas, porque no nosso primeiro contrato tinha apenas 2, de 40, 50 homens atrás do balcão, 2 mulheres só. E como tu vê se ainda é difícil, vai ser difícil ainda por um bom tempo, e se tu acha que algum dia a gente vai conseguir, que nem eu, realizar meu sonho de trabalhar atrás do balcão? Cara, então, eu vou ser bem sincero. Em relação ao último contrato, principalmente, é até curioso você perguntar, porque eu não comentei isso com você, com vocês, mas quando eu cheguei no navio, a gerente geral era mulher, a secretária geralmente é mulher, existem nessa companhia secretários que são homens também, mas a secretária era mulher, e tinha uma head bartender que era mulher. Então, assim, não era um cheio, mas assim, o gerenciamento, pelo menos, era composto 50%, digamos, de mulheres, né? Não é muito grande o gerenciamento, mas assim, e eu achei irado. Assim que eu cheguei, eu falei, cara, muito maneiro. Principalmente porque, na maioria das vezes, tem um lado mais tranquilo de se abordar, sabe? Tem uma forma não tão grossa como geralmente a gente vê no gerenciamento. Óbvio que eu conheço de histórias, claro, que nessa companhia existem muitas gerentes gerais de bares que são mulheres e que são muito piores do que muitos dos homens, mas eu curiosamente peguei uma gerente geral que era um amor de pessoa, tanto que assim que eu cheguei, é surreal, assim que eu cheguei, ela fez 2 dias, 3 dias depois ela fez Não, no dia que eu cheguei, ela não deixou eu trabalhar. Vocês têm ideia disso? Ela não deixou eu trabalhar. Que inveja! Nossa, eu não trabalhei no meu primeiro dia. Vocês não têm ideia do que é isso. Isso porque ela olhou pra gente, eu tava uniformizado, com a gravata certa. Eu embarquei com mais 2, né? Não foi um embarque igual o nosso, mas de ter 17 cabeças, né? Mas eu embarquei com mais 2. E um desses 2 era primeiro contrato e ele não conseguiu ir pegar o uniforme dele. E ela olhou pra gente, 2 uniformizados, um uniformizado, e falou assim, não é justo eu deixar um de fora, óbvio que não foi culpa dele, e botar os 2 para trabalhar. Então vocês podem ir para as suas cabines e desfazerem suas malas. Assim, surreal. Era tipo 6 da tarde e eu só ia pegar meio-dia no outro dia. Eu fiquei completamente maravilhado. Parabéns. É um negócio assim que acontece em muito tempo. A secretária desse contrato também, ela era um amor de pessoa também. Ela era o tipo de... Para vocês terem ideia, ela, quando tinha meeting, ela sublinhava o nome de cada um e ligava para falar para cada um. Ela não deixava passar nada. Tipo assim, olha, você tem meeting de safety amanhã. Olha, você tem reunião com não sei o que amanhã. Ela era assim. E atrás do bar... infelizmente, nesse contrato, eu não me recordo agora de ter
mulheres como assistente ou como bartenders. Porém, a gente tinha muito waiter, né, waiters, mulher, que dava aula atrás do bar, né, que trabalhava excepcionalmente. E eu tive, curiosamente também, muita waiters que veio para mim. Eu tinha 2 semanas, eu nem era bartender ainda, e vinha pedir ajuda para mim. Eu dei, tipo assim, me ensinar como trabalhar atrás do bar, a fazer coquetel. E foi uma felicidade muito grande, porque eu ajudei 2 meninas que eram indianas a trabalhar atrás do bar na temporada europeia. E na temporada brasileira, que já, para quem não sabe, é muito mais pegação no balcão, como eu falei um tempinho atrás, geralmente o gerenciamento bota garçons para dentro do balcão para ajudar. E essas 2 garotas em particular que eu ajudei, elas fizeram questão de trabalhar dentro do bar. Elas se ofereceram em várias reuniões que tiveram para falar, olha, eu quero trabalhar atrás do bar, porque eu sei. Ah, como é que você sabe? Ah, o João me ensinou. E elas eu chegava nos bares, elas estavam lá, você olhava na escala, elas estavam atrás do bar, e isso foi, assim, sensacional para mim, eu me senti muito feliz, muito, muito, muito bem, porque foi interesse delas, sabe? E como você mesmo falou, você tem o interesse em trabalhar atrás do balcão, e teve uma dificuldade muito grande. O que acontece? O primeiro de tudo é o fato da experiência. Muita mulher realmente vira waiters como primeiro contrato por não ter experiência antes. Isso eu digo principalmente das brasileiras. Por quê? Aqui no Brasil, em Rio, em São Paulo, em lugares que já tem uma cultura de bar mais avançada, já não tem mais tanto isso de não ter mulher atrás do balcão. Eu conheço bartenders aqui no Rio, chefes de bar aqui no Rio, que dão aula, assim, que são excepcionais. Mas muitas das pessoas, até no contrato que a gente fez junto, que foram pro bar, elas nunca trabalharam atrás do bar. Eu acho que, basicamente, a maioria das pessoas que trabalhavam com a gente como waiters não tinham trabalhado dentro do bar. Algumas até tinham trabalhado em bar, mas como garçonete, como waiters. E a bordo, não é uma escola, sabe? Ninguém ensina nada. Eu falei que eu ensinei para as garotas porque eu gosto. Eu tenho paciência para isso e eu me certifico de ajudar as pessoas. Mas a bordo ninguém tá preocupado. A bordo te jogam no meio do tiroteio, né? Te tacam ali, te dá uma arma e fala, filho, se vira, dane-se. Ah, mas onde é a minha cabine? Não sei. Onde eu vou trabalhar? Não sei. E você que se lasque pra descobrir. Tem isso, né? E com o tempo você entende que não é de maldade, né? Eu vou te falar que eu fiquei puto no começo. Eu falei, pô, mas ninguém vai me ajudar. Aí depois o cara, pô, eu tô na folga dele, daí eu entendi, tá, o cara tá na folga, mas eu falei, cara, você não pode me falar onde que é a minha cabine, que era a 30 alguma coisa, só que era aquele negócio da escada, né, de esquerda, par, e tal, lá daí, ninguém me ajudava em nada, eu falei, caramba, daí teve um molequinho que era indiano até, e ele falou, cara, não leve pro seu lado pessoal, 98% do estresse que você vê aqui, 2% vai ser gente que não vai com a sua cara mesmo e que vai ser recíproco, mas isso vai ser muito pouca gente. Se você for um cara de boa e trabalhar, você não vai ter problema, mas você vai ver gente gritando de vez em quando. Se o cara gritar sempre, ele é louco, ele tem que ir pra uma clínica, né? Mas você vai ver gente gritando, você vai ver gente perdendo a paciência e você não vai ver ninguém te ensinando, mas não leve isso pro lado pessoal, porque aqui não dá tempo. E se o cara tem uma folga, cara, ele precisa da folga, ele precisa descansar, ele precisa comer, ou ele precisa sair do barco pra não ficar louco. Então, no começo, assim, você fica meio, caramba, será que o problema é comigo, né? Acho que vocês dois devem ter sentido um pouco isso no começo, tipo, ninguém me dá moral em nada. Não dá, cara. Por meio do final do contrato, a gente passa a entender essa galera, né? A gente passa a ver que realmente é assim. Não é que você... às vezes eu já cansei de ser grosso e tratar mal alguém que eu não queria. E depois, óbvio, mas eu sou o tipo de pessoa que eu vou lá e peço desculpas, eu me preocupo. E não é o caso geral, né? Mas assim, depois você passa a entender que aquilo ali é o jeito da pessoa. Que aquilo ali ela não tá fazendo por mal, ela tá cansada, ela tá irritada por... É basicamente isso. Entendeu?
Ai, João, que delícia essa nossa conversa. Eu amei, eu acho que foi incrível, assim, a gente aprender um pouquinho contigo e dividir, contar essas histórias. Foi muito gostoso, né, Ivan? Foi demais, cara. Muito obrigado aí pelo teu tempo, pelas histórias. Saudades, inclusive, né, cara? Tô te devendo uma visita no Rio e você uma visita aqui também, viado. Tô te esperando aqui. Pô, Agora eu ninguém tô pode fazer devendo- nada, né? Mas enfim, um É. dia, se isso acabar, se a gente puder ir na esquina, a gente a gente resolve isso aí. Mas obrigado mesmo, cara. Valeu pelo teu tempo aí, pela boa vontade, né, de estar compartilhando um pouquinho aí da tua experiência com a gente. Obrigadão mesmo, Não, de eu que coração. Eu que agradeço o convite de vocês. Eu fiquei muito feliz quando vocês me chamaram. Não esperava. Fiquei assim realmente contando os dias para poder contar as histórias, né? Porque eu acho que eu espero uma brecha para poder falar, que eu falo bastante. Então assim, Você jura? com certeza tem muito mais. Mas também eu entendo que é pouco tempo, né, para também não se tornar uma coisa muito massiva. E fiquei muito feliz de vocês estarem nessa comunicação, né, de ainda estarem se comunicando entre vocês, de terem tido essa ideia. Eu acho que é uma ideia muito legal, principalmente para quem não tá lá dentro, para quem quer entrar, ou então para quem é passageiro e sempre teve essa curiosidade de ver o nosso lado. E principalmente para quem viveu com a gente, né? E vai estar dando risada também das histórias, das próximas histórias, os próximos convidados. E tamo aí. Meu tempo é de vocês. Sempre que precisarem, se quiserem outra, se não ficou legal, quiserem fazer de novo. Nós vamos pode- sim, vai ter mais de uma. Nós aqui, eu tenho vamos fazer certeza. outra, vai ter uma só de história, João. Essa aí você vai poder desabafar, abrir seu coração por completo. Essa vai ser só pra contar merda. Apenas Não, assim, vai ser só tragédias e risadas. Não, maneiro. Então é Eu vou isso, pessoal. Desculpa, João, mais alguma coisa? Não, só agradecendo mesmo. Vou estar disponível aí quando vocês quiserem. É sempre uma honra estar com vocês. Foram duas amizades assim que o Ivan eu tive muito mais contato, até pelas afinidades de outras coisas, mas Carlinha, você embarcou comigo, a gente viu várias coisas lá dentro. E eu sei muita coisa que você passou, tentei te ajudar de muitas formas, assim como você também me ajudou de muitas formas. Então, é uma honra estar podendo falar com vocês. E nós também de falar contigo. Igualmente, meu caro. Valeu Obrigada por para tudo. quem escutou Obrigada. até agora, né? Quem tiver alguma dúvida, entra em contato com a gente pelas nossas redes sociais. E fica aí um grande beijo e até o próximo Charlie Alpha. Valeu, todo mundo. Obrigado, Valeu. gente. Valeu. Tchau. Tchau.